Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui começar mais um Evangelho no Lar. Então, eu vou aguardar um pouquinho, esperar que mais pessoas entrem na live para que possamos começar. Então, enquanto isso, vamos elevando o nosso pensamento, vamos deixando a paz e o amor nos sintonizar. Olá, seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço pela presença de vocês e que neste momento vamos aguardar um pouquinho mais para que outras pessoas possam entrar aqui na nossa live. Olá, sejam bem-vindos. Estou muito feliz pela presença de todos. E, bom, então como já entraram algumas pessoas, boa tarde, Kátia. Bom, eu vou pedindo para que todos vocês vão separando um copo d'água, por gentileza. Separem um copo d'água, deixem próximo de vocês, tudo. E a partir disso, peço que deixem esse copo de água próximo ao lado de vocês, ou qualquer lugar próximo, para que possam gerar vibrações positivas para ele. A equipe espiritual já está começando a trabalhar, na verdade eles sempre trabalham, e eles irão fluidificar a água. Que fluidificação nada mais é que colocar um remédio na água de vocês. Então peço a todos que, por gentileza, possam deixar um copo d'água, quem está entrando agora. Separem um copo d'água, deixem ele ao lado onde vocês estão realizando o nosso evangelho. Olá, Eva. Boa tarde. E a partir desse momento, vamos começar então a nossa prece inicial. Então, vamos sintonizar todos ao pensamento de Jesus, deixando o amor influir na alma de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Quem está entrando agora, Elaine. Bom, que mais podemos? Então agora vamos começar a fazer a leitura do nosso tema de hoje, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso tema vai ser: eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a divisão. Bom, então, não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque se parar o homem ao seu pai, sua filha ou sua mãe, sua nora e sua sogra, o homem terá por inimigos os de sua casa. Eu vim lançar fogo sobre a terra. É que desejo senão que ele acenda? Eu devo ser batizado com o batismo, e quanto me sinto apressado que me se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu vos asseguro, mas ao contrário é divisão. Porque de hoje em diante se encontrarão 5 pessoas numa casa. Elas estarão divididas umas contra as outras. Entre as duas contra as 3, o pai estará na divisão com seu filho. O filho contra o seu pai, contra sua mãe, contra sua sogra, contra sua nora. E assim concluímos essa leitura. Bom, então, a princípio, isso faz parte do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fica a moral estranha. É justamente isso, porque é algo duvidoso. É meio estranho e contraditório imaginar isso que Jesus disse, sendo que ele mesmo nos afirma o contrário, com todas as lições que ele nos traz. Mas aí que temos um grande problema, que é explicar a falta de... Jesus não está errado no que ele fala, ao contrário, nós
não temos entendimento para compreendermos ainda. O conhecimento não seria só representado no estado de contradição com as palavras dele, mas que não vivenciamos a época em que ele estava. A cultura, a forma como ele se expressava era de outra maneira em relação à atual. Nosso benfeitor Emmanuel também tem uma frase muito interessante que ele cita. Se alguma lição de Cristo nos parece contraditória, então conseguimos alcançar de alguma forma um entendimento edificante e consolador. Caso não consigamos alcançar algum entendimento consolador numa frase de Jesus, não há problema. O problema está em nós mesmos pela falta de entendimento, seja ela pela falta de vivência. Então, no caso, o que Emmanuel quis dizer aqui, eu simplifiquei, claro. Mas Emmanuel nos mostra que, pela ausência de nós não vivermos na cultura da época, muitas coisas que Jesus diz como se não estivéssemos em entendimento e que parece que ele vai contra a própria moral que ele tanto prega. Só que Emmanuel deixa muito explícito, ele fala, se você não entende o que Jesus diz ou acha contraditório e que de alguma forma isso não seja edificante para você, você não consiga, por exemplo, achar uma parábola de Jesus e consiga extrair daquilo alguma lição, não é por conta que a parábola está errada ou que Jesus falou algo errado, não, mas é por conta que nós ainda não estamos aptos a entender aquilo. Não por falta de conhecimento ou não por falta de eu não sou capaz, não, deixa para alguém que entenda. Não é isso. Mas é por conta que não vivenciamos, é algo da época dele, os termos que ele utiliza. Temos aqui mais algumas outras afirmações para podermos entrar em contato. Por exemplo, a parábola do bom samaritano e a parábola do filho pródigo. São parábolas que, por exemplo, a do filho pródigo, o pai ele não é demonstrado como um pai bom que auxilia o filho. Não. É algo parece que até abusivo em alguns casos. Mas é justamente por conta disso, que pela falta de entendimento da época, a forma como Jesus se expressava na época era muito diferente do que se expressava hoje. Então por isso que a nossa parábola se torna um pouco contraditória, se formos levar em conta várias das lições que Jesus nos passou. Aí, por exemplo, como entender a cura de um Lázaro? Como nós podemos entender a cura de um cego de nascença? Ou como podemos entender as curas de Jesus? Aí já adentramos em outro âmbito, não mais do entendimento da época, mas como nós podemos entender esses feitos sem a luz redentora do Espiritismo. O Espiritismo nos traz justamente isso. Não mostra que é algo sobrenatural, que Jesus foi um ser além, mas que simplesmente mostra as leis tanto da mediunidade, as leis da causa e efeito, reencarnação e hierarquia espírita. Um espírito de tamanha elevada luz, ele, como Jesus, que era um espírito puro, ele conseguia manipular o fluido universal ao redor dele. Conseguia gerar um campo magnético para justamente gerar uma cura. Através das leis da natureza. Não tem nada de especial. Ele só segue as leis da própria natureza. Então, a partir desses conhecimentos prévios que eu citei aqui para vocês, nós podemos realmente adentrar na parábola. Eu não vim trazer a espada. Então, vamos lá. Eu não vim trazer a paz como vocês pretendem, né? Então, na nossa parábola, ela é resumida assim. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Por que isso? Como assim? Nada mais é que, se não entendemos a lição, nós vamos desprezar através de vários estados do trabalho. Então, no caso, Jesus nos mostra que existem dois tipos de paz. Existe a paz do mundo e existe a paz de Cristo. Como assim paz do mundo e paz de Cristo? Isso não faz muito sentido. Faz. O que nós entendemos por paz no nosso mundo?
No nosso mundo, geralmente a paz é definida como algo de estagnação. É um momento em que nos ausentamos de lutas. É uma mudança de circunstâncias exteriores. Algo que eu faça, por exemplo, minha paz, eu consegui muito dinheiro. Então é algo que vai influenciar exteriormente. Então essa é a paz que o mundo nos traz. É uma paz de ociosidade. É uma paz de nos mantermos presos e acharmos que porque que eu não tenho preocupações, entre aspas, que minhas preocupações são todas exteriores. São com os outros, são com as coisas. E você acha que isso influencia diretamente em você. Você acha que descansar, que a ociosidade vai te deixar pleno. E não é isso. Jesus veio justamente trazer essa paz. A paz diferenciada, a paz de Cristo, a verdadeira paz. Cristo nos mostra que quem seguiu Cristo, tanto os seguidores dele como ele, o que vivenciaram? Passaram por momentos de tormento, momentos de agonia, de esforço, de dedicação, de desafios e de mudanças. E temos que repensar sobre os conceitos de paz. Porque em muitos momentos nós achamos que a paz depende de circunstâncias exteriores. Então se não estiver com uma situação, então se eu estiver bem, se um ente querido estiver vivo, se alguém estiver, se meu parente, se meu filho estiver trabalhando, ou se não, se meu emprego estiver bom, conseguir um novo emprego, então eu vou ficar feliz, eu vou estar bem. Dependendo de coisas exteriores para que você esteja bem. E que essa paz é uma paz ilusória. É uma paz que o próprio destino, que a própria realidade sempre vai fazer você ficar caçando ela à toa. Você vai ficar num ciclo infinito. Quer um exemplo disso? A vida, ela quer a nossa transitoriedade. Ela quer mudanças de nós mesmos. De irmos além. E não buscarmos essa paz que o mundo nos mostra. Uma paz onde nos prendemos o quê? Em uma vida estagnada? Em uma vida parada? Não. A paz que Cristo nos mostra é uma paz de luta, de sacrifícios, de nos dedicarmos e nos enxergarmos a nós mesmos, nossos erros, e de irmos além. Quer um exemplo disso? Toda vez que nós buscamos uma paz exterior, toda vez que nós buscamos tentar nos melhorarmos, sempre de alguma forma esse problema vai se transformar em outro. Vamos supor que você perca um ente querido. Vamos supor melhor que você está bem em saúde. Sua saúde está ótima, financeiramente você está bom, hein? Muito bem. Mas você perde um ente querido. Ou se temos um ente querido, se achamos que estamos bem na nossa situação do convívio diário, nossa saúde fica debilitada. Entendem? Sempre algo acontece para que justamente não ficamos presos no mesmo estado, estagnados. Sempre temos que correr atrás, sempre temos que nos melhorar e nos transformarmos e irmos além. É por isso que Jesus continua nos mostrando e nos ensinando a lidar com as circunstâncias, mas não com as circunstâncias externas, mas com as circunstâncias internas de nós mesmos. Diferenciar sobre o que está dentro de mim, mudar o nosso modo de ser, de agir, de pensar. É por isso que Jesus disse que a espada, no sentido óbvio, metafórico, não é uma espada para apontar para o seu adversário. A espada que Jesus trouxe é para apontarmos para nós mesmos. A própria mudança pessoal. Não é à toa que a cruz seja parecida com uma espada. E ela está fincada onde? No chão.
Emmanuel tem uma frase muito interessante que ele cita sobre isso, e que uma das questões é que a cruz de Jesus é uma espada, fincada no solo, essalhada. Como podemos tirar de conclusão sobre isso? Acabou o combate com os outros, mas começou o combate com nós mesmos. Jesus nos convida a não apontar mais a espada para o seu próximo, a não guerrear, a não achar que nossos inimigos externos são os verdadeiros inimigos, e sim que o nosso grande inimigo somos nós mesmos. Bom, além disso, além de combater, temos que ficar vigilantes com nossas atitudes, com nossas ações, e sempre buscarmos a melhora a todo momento, ao empenho, à força de vontade. Uma das passagens muito interessantes que está no próprio Evangelho são nas cartas de Efésios, capítulo 16, de Paulo, versículos 13 a 17, onde ele fala sobre... É uma forma de nos blindarmos a nós mesmos contra as tentações exteriores, de mostrarmos que a mudança pessoal nossa, a mudança interna, é o que nos influencia de modo mais vasto. Então, o versículo diz: a fim de que estejais firmes no combate, é preciso que vossos lombos estejam cinados com o cinto da verdade. Como assim o cinto da verdade? O cinto da verdade seria uma forma simbólica de se dizer: para que estejamos firmes através da verdade, pois o que? A verdade nos edifica. Através da verdade que encontramos a luz. O conhecimento é a verdade. É aprendermos, é estudarmos. Através do conhecimento, edificamos o nosso caminho. Encontramos o que tanto buscamos, entendemos o que tanto vivenciamos. Pois a verdade tem que ser encontrada através de estudo, empenho, e ela clareará o seu caminho. Pois a verdade nos tira o medo, pois nós temos medo do desconhecido. Por incrível que pareça, o desconhecido nos dá medo. Quer um exemplo disso? Se você pular no mar, num mar muito fundo, você vai olhar para baixo e você não vai ver nada. Você não sabe o que tem lá. Não sabe se tem algum animal carnívoro. Não sabe se tem alguma coisa que possa passar e te pegar. É esse medo. E é isso que a verdade nos esclarece. A verdade nos faz enxergar por outro ponto de vista. E é isso que Paulo diz. Então sejam cinados com o cinto da verdade. E aí Paulo continua: a couraça da justiça e da caridade. Essa parte da caridade ele implementa em outra parte. Então, como assim couraça da justiça e da caridade? É para proteger o nosso coração. Proteger nosso coração com a honestidade, com a justiça, com a caridade e com o amor. Pois nada externo consegue te influenciar o seu coração se você tem esses quesitos de justiça. Não é justiça cega do mundo. Não é justiça que acusa ao próximo, que destrói, mas a justiça de Deus. A justiça do amor, da humildade, da compaixão. A honestidade com o seu próximo. E a caridade com todos. Aí sim nós vestimos a couraça da justiça. E agora Paulo continua dizendo: que vossos pés estejam calçados na preparação do evangelho da paz. Que quando formos calçar o evangelho, entre aspas, é uma forma de se dizer, seria que em todo o caminho que nós passamos, sempre deixamos uma trilha de luz. Deixemos um caminho de luz, e que todas as pessoas que cruzarmos os nossos caminhos, que possamos deixar um pouco de luz, de amor,
e de esperança. A todo lugar que nós passamos, não deixeis tristeza, não deixeis a raiva e o ódio, mas sim o amor. É por isso que Paulo nos diz: vestis com os vossos pés para a preparação da paz do Evangelho. É uma forma simbólica de se dizer, né? Que se vocês vestirem essa bota, que seria no caso a parte da armadura dos pés, seria para vocês triunfarem e se cruzarem o caminho de alguém, mostrarem um pouco de paz, amor e de compaixão. Que onde você passar, que possa trazer um pouco de luz. Bom, e além disso, Paulo diz: e também carregais o escudo da fé. Ou se não só o escudo da fé. Mas não queiram acreditar que é simplesmente uma fé. Uma fé de acreditar, eu acredito. Eu tenho fé, eu acredito. Não. Paulo nos diz uma fé raciocinada. Uma fé entendida da sua verdadeira concepção. E como assim uma fé entendida na sua verdadeira concepção? É uma fé raciocinada. É uma fé que estudamos, que vemos, que entendemos. É uma fé através do amor, através da compaixão, é através de quando nós vivenciamos algo. Vivenciamos por experiências e nós entendemos. É aquela fé que não é cega. Que não seguimos uma pessoa simplesmente porque dizemos que temos fé. Mas seguimos porque sabemos o que estamos fazendo. Que sabemos o que aquilo vai nos levar. Essa é a fé raciocinada. Não uma fé que segue como uma ovelha segue um pastor. Não é simplesmente, vou atrás dele e acabou. Não. É uma fé que você saiba o que vai acontecer, que você saiba o que você está fazendo. Essa é a fé que Paulo nos diz. Por isso que ele diz: vestimos o escudo da fé, para que nada possa nos abalar a nossa fé, pois ela já é uma fé viva, é uma fé que entendemos e que nenhum outro pode nos contradizer sobre a nossa fé. E então, Paulo nos complementa com a parábola da armadura de Deus. Entendas, e tendo o capacete da salvação, o capacete da esperança. O capacete da salvação nada mais é que nos faz não deixar nada exterior nos influir as nossas ideias, que é uma forma de nos referir para que estejamos blindados com a nossa mente e que não deixamos ideias exteriores influir diretamente nas nossas. Pois muitas vezes passamos por situações em locais em que são tratados, em que as pessoas estão falando de coisas ruins e que não edificam em nada, ou outras que querem nos fazer baixar o padrão vibratório, através de ofensas, de tristezas, e até nos ofendendo, e até nos colocando em prova sobre a nossa própria fé, nos deitando rebaixar. Em uma situação, por exemplo, no emprego, quando alguém faz algo para você, tenta te humilhar, tenta te rebaixar ou puxar seu tapete, justamente está aqui: usais o capacete da salvação, pois o capacete da salvação não deixa que ideias exteriores entrem na sua mente, mas sim que deixa você firme nas suas ideias, e que a partir da salvação representa apenas pensamentos edificantes, pensamentos de luz, pensamentos de amor, pensamentos que nos fazem prosseguir, que nos fazem seguir o caminho da fé, que nos fazem caminhar para a verdade e que não nos deixam cair em nenhum tipo de tentação, que não nos deixam pensar em coisas não edificantes. Então, por isso que Paulo diz: um capacete é algo blindado, ninguém pode atravessar. Então essa é uma forma, é uma parábola, que Paulo diz sobre a armadura de Deus, que nada mais é que nos vestirmos de uma forma metafórica com uma blindagem exterior, quer dizer, interior, para que nada aqui externo possa nos afetar,
Pois todo aquele que muda a si próprio, o exterior não consegue nos afetar. Uma grande pergunta sobre isso, na verdade, que é muito se questionada, é sobre influências exteriores, na parte de que se uma pessoa, eu tenho alguém que fica olhando muito, tem muito olho gordo para mim, como os muitos dizem, né? Que fica, nossa, ele só quer o mal para mim. Aquela pessoa ali é totalmente desumilde. Através disso nós chegamos a uma conclusão, que através aqueles que são orgulhosos, se você é uma pessoa humilde, os orgulhosos não terão efeito sobre você. Se você é uma pessoa calma, a inquietude dos outros não irão afetar você. Não são palavras jogadas ao vento. Como o próprio Jesus disse, que devemos edificar, pois um evangelho bem lido, uma forma de se representar, né? Pois com as palavras do evangelho bem estruturadas em você, é como uma base. Se formos construir uma casa em uma base firme, ela se manterá estável. Mas se formos construir uma base em uma areia movediça, ela irá se desfazer com qualquer tipo de fenômeno. Uma chuva, que numa forma de se dizer, se alguém vier e te jogar ideias e tentar te abalar de alguma forma. Se suas ideias, se você mesmo é edificado através de uma base sólida, vestido com a armadura de Deus, você consegue se sobressair a qualquer tipo de situação. E sim, influencia a todos aqueles que nos estão ao nosso redor. Bom, continuando aqui com a nossa parte, temos mais algumas partes para que eu possa acrescentar. Como, por exemplo, no Apocalipse de João, no capítulo 10, ele cita assim, que diz João, né, que ele teve um sonho mediúnico, e ele viu um anjo trazendo um livrinho para ele, e disse o seguinte para ele: este livro vai ser doce na sua boca, mas amargo no seu ventre. Então, o que nós vamos tirar de lição através dessa parábola de João? Que através das palavras de Jesus, através dos ensinamentos edificantes dos cristãos, de todos os seguidores de Cristo que nos passaram, e do próprio Espiritismo, que nos mostra que todo o Evangelho, ele parece ser consolador. É a primeira vez que nós vemos ele. Ele parece ser algo maravilhoso, mas ele nos faz enxergarmos quem nós realmente somos. Faz-nos enxergar nossos defeitos, nossos problemas, nossos vícios, e nos leva à tona para a nossa própria mudança. Então é por isso que ele diz: por fora ele parece doce, na sua boca ele vai ser doce. Por quê? Porque o Evangelho, quando nós vemos ele algo consolador, é maravilhoso, ele nos mostra lições, nos ensina, nos edifica. Mas no nosso ventre ele será amargo. Porque dentro de nós, a partir do ponto que nós entendemos o Evangelho, nós enxergamos o nosso próprio erro. Os nossos erros que nós possuímos em nós mesmos, como orgulho, como raiva, como ódio, e entre diversos outros tipos de sentimentos que não nos edificam e que nos fazem recair cada vez mais às situações viciosas e problemáticas da vida. Então é por isso, meus amigos, que um grande exemplo é como um remédio amargo. O Evangelho é como um remédio amargo, as palavras de Cristo e o Espiritismo. É como um remédio amargo, mas que nos faz nos curar. É algo difícil de nos enxergar. É algo que quando nós vemos, nos faz enxergarmos a nós mesmos, aos nossos defeitos, aos nossos erros. Mas que através disso, que entendemos o que temos que melhorar em nós mesmos.
E que assim possamos edificar um novo caminho em nossa vida. Então é por isso que a cruz de Jesus ela está fincada no chão. Porque a partir daquele ponto, Jesus cessou de uma vez por todas a luta contra o seu próximo. Por isso que Jesus diz: eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Porque a espada não está mais apontada para o seu próximo. Está apontada para nós mesmos, para a nossa mudança próxima, para a nossa própria mudança pessoal. E que a paz não é a paz em que o mundo nos mostra, mas a paz de Cristo. A paz do empenho, da força de vontade. Que mesmo que seja no sofrimento, por todos aqueles que todos aqueles que seguiram a Cristo, sofreram. Todos os apóstolos, em grande maioria, praticamente todos sofreram o máximo. E todos aqueles discípulos futuros deles sofreram também. Porque a paz de verdade é edificada não através da ociosidade, que no caso seria do descanso, de achar que quando estiver numa praia eu vou estar em paz, eu vou estar em perfeito estado. Não. A paz de verdade é edificada através da luta, através do empenho e através do sofrimento. Pois isso nos faz mudar. Isso nos faz nos transformarmos. É isso que a vida quer. É a nossa mudança. É a nossa melhora. É a nossa evolução. E bom, através dessas palavras aqui que nós lemos do Evangelho segundo o Espiritismo, agradeço a todos. E através desse momento, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser escrever aqui nos comentários, fiquem à vontade, tá? Exatamente esse é o momento para separarmos, para escrevermos dúvidas. Quem estiver já pode ir elaborando suas dúvidas. E quem entrou recentemente na live, eu peço para que possam separar um copo de água próximo de vocês, para que a água possa ser fluidificada. Que nada mais é que trazer algum medicamento para sua água. Então, se vocês puderem separar, eu separo até um minutinho aqui, para vocês irem lá, pegarem um copo d'água e deixarem próximo de vocês. E quem já fez isso, eu peço para que todos vocês que estão aqui presentes, que elevem seus pensamentos. Que a partir desse momento, deixem um pouco de luz, deixem um pouco de amor, deixem um pouco de paz. A paz de Cristo fluir no coração de cada um de vocês. E, bom, se vocês já pegaram a água, vamos fazer uma prece para finalizar. E logo em seguida eu vou deixar aberto, se alguém quiser fazer algum comentário. Para as pessoas que estão escrevendo agora eu ainda não respondi. Provavelmente eu vou responder após a live acabar. Eu sempre respondo a todo mundo. Então, vamos fazer a nossa prece final. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, então agora vamos encerrando a nossa live. Antes de acabar, como eu disse, se alguém estiver interessado, eu posso separar alguns minutinhos. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem escrever aqui. Eu vou também ler agora um pouquinho os comentários. Da Cecília, a paz do mundo é transitório. A Deus verdadeira é para sempre. É verdade. Exatamente. Elane, olho gordo a gente perdoa e segue. E isso corta o ciclo. Exato, Elane. Exatamente. Não faz nos prender num ciclo ilusório de mentiras e ilusões, onde tudo vai continuar acontecendo. Se você não perdoar aquela pessoa, esse ciclo vai continuar acontecendo novamente. Se não perdoa uma, vai acabar acontecendo com a outra, e com a outra, ou com a outra.
Mas quando você supera esse tipo de sensação, quando você supera um insulto ou algo que alguém fez, automaticamente o exterior não tem mais efeito em você, pois você mudou a você mesmo. E a partir do ponto que nós mudamos a nós mesmos, o exterior não consegue mais nos abalar. Exatamente. Mércia Duarte, muito bom. Marlene Passami, boa tarde. Veró de Simone, eu peço desculpas se estiver pronunciando errado, boa tarde. Amém. Eva, Kátia, a todos sejam muito bem-vindos e boa tarde a todos. A todos aqui que também estão presentes na live. Maria do Carmo, Gilson, Débora, Luísa, sejam todos bem-vindos e boa tarde a todos. Nós acabamos de falar sobre o assunto do Evangelho, eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. E como eu disse, eu estou separando esse momento mais para que se alguém tiver alguma dúvida, quiser escrever, fiquem à vontade. Então, nesse momento de edificação, os bons espíritos estão auxiliando a todos nós, estão ao lado de todos, trazendo boas vibrações. Se tiver algum ente querido, né? Algum parente querido que esteja passando por uma situação ruim, está difícil, pedimos a que vocês possam entrar aqui no nosso grupo, escrever na caixa de vibrações e mandar até mensagens para nós no privado, para que a equipe espiritual possa fazer uma boa vibração para todos esses entes que necessitam de auxílio e de amparo. Deixa eu ver aqui, alguns outros comentários vieram. Cecília, gratidão, nós agradecemos. Terezinha, gratidão também, nós agradecemos por todos vocês estarem aqui presentes, por todos vocês estarem dando um pouco do seu tempo para aprenderem, para edificarem e para se melhorarem. Bom, é tão bom quando a gente pensa e projeta a nossa melhoria. É verdade, Aline. Muito bom mesmo. Débora, gratidão sempre. Sim, sempre manter a gratidão, o amor e o empenho. Bom, teremos mais algumas palestras com o decorrer da semana, então fiquem atentos. Já deixamos alguns banners. E sábado que vem teremos mais um Evangelho no Lar. Então, quem quiser assistir novamente, o Evangelho vai estar salvo. Eu agradeço a participação de todos. Se todos precisarem de algum amparo ou auxílio, estamos sempre à disposição de vocês. Podem escrever nos comentários. Ou no próprio privado, que eu acho que se alguém tem mais vergonha, né? Escreva no privado, que nós estaremos lá amparando e nos auxiliando. Débora, gratidão sempre, nós agradecemos. Renata, gratidão. Eva, enviei do meu neto, foi atendido imediatamente. Obrigado, amo esse momento. Nós que amamos por todos vocês estarem aqui. Paula, Edilamar Nascimento Guimarães. Fazemos uma prece e uma vibração para a Edila. Já está sendo feita. A boa equipe espiritual que fica aqui conosco e com todos nós já está aplicando passes de auxílio e de amparo. E se precisar de algo, Paula, pode mandar no privado, estaremos aqui à disposição sempre. Maria do Carmo, nós que agradecemos. Então eu vou concluir a live aqui. Se vocês não querem fazer mais nenhuma pergunta, se não querem fazer alguma pergunta relacionada ao próprio Evangelho, alguma dúvida. E se quiserem, podem anotar dúvidas para trazerem para a semana que vem. Muito obrigado a todos. Espero que haja muita luz, muita paz, muito amor e entendimento para todos. Que Deus e que a paz de Cristo esteja com todos nós.